Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui gravando mais esse vídeo, né? Aqui eu vou abordar com vocês a multiplicação e a divisão dos números inteiros. Antes, fazer uma retomada um pouquinho, né? Do que a gente tinha visto antes, né? Retomar aí com vocês os questionários que vocês responderam nas 2 últimas semanas, tá bom? E para que vocês se sintam mais seguros, mais confortáveis para dar sequência aí nas atividades para essa terceira semana, né, do segundo bimestre. Tudo bem? Hoje apareceu minha carinha aqui, né, querendo matar a saudade de vocês. Confesso que peguei o computador do marido, que o meu não tem câmera, tá? Por isso que nos outros vídeos não aparecia aqui. Mas hoje eu esperei todo mundo dormir, ter um pouquinho mais de silêncio, né? Que tem obra no condomínio durante o dia, é impossível, né? Gravar um vídeo, mas a gente segue, tá bom? Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos aos nossos conteúdos e às nossas correções, belezinha? Então vamos lá. Vamos relembrar aqui um pouquinho o que nós estudamos, né, anteriormente, no bimestre passado. Nós vimos a adição e a subtração dos números inteiros. Quando a gente está falando de adição, né, lembra da soma. A soma é o resultado da conta da adição. E na subtração, a gente está falando em diferença, né, na conta de menos, no resultado da conta de menos, que se chama diferença. O que aconteceu quando a gente fez isso com os números inteiros, ou seja, quando entrou os números positivos e os números negativos? Bom, a gente percebeu ao longo do bimestre que se eu estivesse somando números com o mesmo sinal, ou seja, os dois números fossem positivos ou os dois números fossem negativos, a conta que eu fazia com os números era a conta de mais. E o sinal se mantinha positivo, né? Vamos pensar assim, se eu estou somando duas receitas, né? Pensando naquela situação do extrato, lá do bancário, da tabelinha de gastos, receitas o que recebe, né? Gasto, custo é o que sai. Então, se eu tive 2 créditos, né? Se eu tive recebi um crédito ali 2 vezes, então eu vou somar e o meu total vai ser um positivo, é o total de crédito que eu recebi. Agora, se fosse o contrário, se fossem 2 débitos, 2 saídas, né, dois gastos, o que ia acontecer? Eu ia somar também esses 2 valores, só que o meu valor ia ser um total de gasto, um total de débito, de saída, então ia ser um total de negativo. Então, se eu estou com 2 números positivos para somar, faço a conta de mais, continuo positivo. Se eu estou com 2 números negativos para somar, faço a conta de mais, o resultado fica negativo. Agora, diferente disso, na subtração, o que acontecia? A conta de menos, né? A subtração, eu falo da conta de menos, eu falo da diferença. A diferença, né? Eu tinha lá, então, se eu tinha um saldo, né? Uma receita positiva e um custo, uma saída, né, um número negativo, a conta que eu faço é a conta de menos entre eles, certo? Só que o resultado vai ficar positivo ou vai ficar negativo? Vai depender. Se o que eu recebi foi maior do que eu gastei, vai ficar positivo. E agora, se eu gastei mais do que eu recebi, eu vou ficar com um saldo negativo. Então, na hora que você vai calcular a diferença entre 2 números inteiros, um é positivo e o outro é negativo, você vai fazer a conta de menos. E o sinal vai ficar daquele que for maior, né? Se o positivo for maior, se eu tivesse um saldo positivo maior, o resultado vai ficar positivo. Agora, se o meu gasto for maior, o meu negativo for maior, o meu resultado vai ficar negativo, tá? Então, essa retomada aí que eu queria dar, eu espero que eu tenha conseguido exemplificar de uma forma clara, tá bom? Qualquer coisa, gente, lembra que eu estou à disposição no CEAP, manda mensagem para mim, eu respondo sempre que possível, tá? Qualquer coisa pelo WhatsApp também, né? Pede aí para o responsável de vocês enviar a mensagem e eu vou auxiliando, tudo bem? Então, feita aí essa revisão da adição e da subtração,
Nós entramos então na multiplicação na primeira semana do segundo bimestre. Vamos verificar o que nós vimos lá, né, nessa semana. Eu mandei um textinho para vocês, tá bom? Eu tô olhando aqui para cima porque eu tô com um textinho aqui para acompanhar um pouquinho melhor. Nesse texto que eu enviei para vocês de multiplicação envolvendo os números inteiros, eu relembrei com vocês o conceito da multiplicação, né? Lembra, se eu estou somando o mesmo número várias vezes, eu uso então a multiplicação, a conta de vezes, né? Então, se eu tenho lá, no exemplo que eu coloquei para vocês, eu tinha que somar, né, 2 pontos 8 vezes, né? Desculpa, R$2 8 vezes. E ao invés de eu ficar 2 mais 2, 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 o que eu posso fazer? 2 vezes 8. E aí eu já tenho esse cálculo, né? Então, aí a aplicação, o uso, o significado da multiplicação. E aí a pergunta, né? Em quais situações que eu vou precisar usar uma multiplicação com número negativo? E tinha um exemplo lá da questão da prova, né? Que onde perdia ponto se errasse, ganhava ponto se acertasse. E aí, como esse cálculo poderia ficar resumido, né? O que vocês perceberam? Bom, se ela tinha lá, ela perdia 2 pontos a cada questão que ela errava, e ela errou, né, 4 questões. Então, ela perdeu 2 pontos 4 vezes, certo? Então, eu vou tirar 2, depois eu vou tirar 2, depois eu vou tirar 2, depois eu vou tirar 2. Esse processo, perceba que eu estou somando, né? Eu vou tirar 2, depois eu vou tirar mais 2, depois eu vou tirar mais 2, depois eu vou tirar, né? Então, eu estou somando esse número negativo, é isso que eu estou fazendo, né? E aí, é a mesma coisa que se eu multiplicasse por 4, né? 4 vezes ela vai perder 2 pontos. Então, 4 vezes menos 2. Ela vai perder um total de 8 pontos, então o resultado fica menos 8. E aí, nós vimos um exemplo da multiplicação envolvendo positivo e negativo. E aí, eu coloquei outros exemplos para instigar a curiosidade de vocês logo no final desse primeiro texto, né? Então, eu coloquei a situação multiplicando 2 positivos, e aí utilizando essa ideia de soma sucessiva, né, na justificativa da multiplicação. Depois tinha um exemplo com o número positivo e o negativo, que era o 4 vezes o menos 6, usando essa mesma ideia desse problema da perca dos pontos, né? O negativo vezes o positivo, que é a mesma coisa, lembrando que a ordem dos fatores, né, não altera o produto, tá bom? E depois, e agora, né? Como que eu faço com 2 números negativos, multiplicando 2 números negativos? E aí eu pedi para que vocês tentassem, né, instigasse aí a curiosidade, tentasse fazer uma justificativa. Para perceber aí da onde veio, né, esse resultado positivo, quando eu multiplicava 2 números negativos, é que aparecia então um questionário para levar vocês nessa observação e nessa conclusão, tá bom? Eu vou agora, então, passar esse questionário, questão por questão, com vocês, né, explicando, e aí a gente segue depois para fechar a multiplicação e iniciar a divisão, tudo bem? Então, vamos lá. O questionário de multiplicação, a primeira questão falava assim: o último exemplo analisado na leitura anterior talvez tenha causado maior estranheza para vocês, pois há 2 fatores negativos. Acredito que, provavelmente, alguns alunos ficaram divididos entre achar que o resultado deveria ter um sinal positivo ou negativo, né? Então, nesse último exemplo, eu não coloquei uma justificativa para vocês, né? Eu queria que vocês tentassem. E eu acho que teve gente que achou que deveria ser positivo e gente que achou que deveria ser negativo, né? Eu coloquei que era positivo, mas talvez tenha alguém que tenha duvidado. Tudo bem? E aí, então eu propus o seguinte, uma discussão baseada em padrões. 3 vezes menos 3 é igual a menos 9. 2 vezes menos 3 é igual a menos 6, né? Seguindo o exemplo que eu tinha dado lá no texto para vocês. 1 vezes menos 3 é o menos 3. 0 vezes menos 3 é 0, né? Lembrando que qualquer número multiplicado por 0 sempre vai dar 0.
Nos outros, a justificativa, né, desses exemplos, desses primeiros aqui que eu fiz a leitura, era usar aquela soma sucessiva, né? Então, menos 3, mais menos 3, mais menos 3, né? Quer dizer, 3 vezes o menos 3 vai dar menos 9. Menos 3 mais menos 3, ou seja, 2 vezes o menos 3 é menos 6. Uma vez o menos 3, lógico que é menos 3. E depois, né, o que aconteceria com o menos 1 vezes menos 3, quando eu estou multiplicando dois números negativos? E aí eu já apresentava, né, essa observação do padrão. Ó, se observar a sequência dos resultados, ou seja, do produto, né, lembre que o resultado da multiplicação se chama produto. Menos 9, menos 6, menos 3, 0. O que vem depois? Né? Então, essa sequência de número está indo de quanto em quanto, né? Então, fica fácil observar que o padrão é sempre aumentar 3. Lembra que está indo de 3 em 3 no sentido positivo na reta numérica, tá bom? No sentido crescente. E então, o resultado vai ficar mais 3, porque do zero eu somo 3 e vai dar mais 3. Bom, aí nessa questão, então, eu apresentei para vocês 6 possibilidades e vocês iam escolher 3 para que fosse as respostas aqui na sequência, tá? Então, observando o produto das sequências, né? Então, a gente tinha 6 números aqui e eu tinha que observar o produto, né, para identificar o padrão. Então, eu tinha lá 3 vezes 2 é igual a 6, 2 vezes 2 é igual a 4, 1 vezes 2 é igual a 2, 0 vezes 2 é igual a 0. E o que aconteceria se eu multiplicasse por menos 1, por menos 2 e por menos 3? A hora que eu identifico, então, esse padrão, né? Então, olha lá o que está acontecendo. Daqui para cá, eu estou fazendo o quê? Diminuindo 2. Daqui para cá, mesma coisa, estou fazendo menos 2. Daqui para cá, mesma coisa, estou fazendo menos 2. Então, o próximo, na sequência do padrão, eu iria executar exatamente a mesma coisa, né? Eu iria sempre tirando 2. Então, aqui, menos 1 vezes 2 vai ficar, então, a resposta como sendo menos 2. Menos 2 vezes 2, né? Então, estou no menos 2. Vou tirar 2, eu vou para o menos 4. Lembra sempre da sequência da reta numérica, né? Nesse caso, eu estou diminuindo sempre de 2 em 2, ou seja, estou indo sempre 2 unidades no sentido decrescente da reta, no sentido negativo, tá bom? E aí, o próximo, então estou decrescendo lá, 6, 4, 2, 0, menos 2, menos 4, o próximo, menos 6. Então, estou indo no sentido negativo, então eu pego os números negativos para colocar como solução aqui, né, completando essas respostas. Tudo bem? Vamos, então, para a próxima questão. E aí, analisando essa sequência que nós acabamos de fazer, que nós já, ao analisar, a gente já fica fácil responder essas duas questões, né? Qual é a regularidade que existe na sequência anterior? A sequência anterior, ela diminui de 2 em 2 unidades. Tá com um errinho aqui, né? De 2 em 2 unidades, ou seja, sempre subtrai 2 unidades. Essa aqui que era a resposta correta, certo? Depois, a questão 3. O que se pode dizer sobre o sinal do produto? Ou seja, o produto é sempre o resultado da multiplicação. Quando um dos dois fatores é um número negativo e o outro é um número positivo. Quer dizer, o que aconteceu lá nas últimas que nós respondemos? Que a gente tinha, então, um fator. Os fatores são os números que se multiplicam, né? Então, eu tinha número negativo com um número positivo multiplicando. E o que aconteceu com os resultados? Né, quais foram os produtos que nós selecionamos na questão anterior? Os produtos ficaram o quê? Negativos, né? Então, quando um dos dois fatores é um número negativo e o outro é positivo, o que nós podemos dizer? Que o produto fica negativo, porque o resultado, então, dessa multiplicação ficou negativo. Tá bom? Vamos para a próxima. Observe a sequência abaixo, na qual os números estão sendo multiplicados por menos 2. Então, na outra era tudo multiplicado por 2, agora é tudo multiplicado por menos 2.
Veja que há uma sequência a ser preenchida para completar a sequência. Você conseguiria identificar os números faltantes? Então, vamos de novo observar o padrão aqui nos resultados. Se eu pegar 3 vezes o menos 2, né, o que acontece? Eu estou pegando menos 2, mais menos 2, mais menos 2. São, vamos falar assim, 3 dívidas de R$2. O que acontece? Eu tenho uma dívida total de 6, então o resultado fica menos 6. Usa esse mesmo raciocínio para as demais, né? 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. 1 vezes menos 2, menos 2. 0 vezes menos 2, 0. Então, olha agora a sequência aqui que está sendo formada, o padrão que está sendo formado no produto. Os números, aí a primeira pergunta, esses números aqui, essa ordem, eles estão aumentando ou estão diminuindo? Eles estão aumentando, está sempre fazendo o quê? Sempre somando 2 unidades. Mas por quê? O número está ficando menor, né? Tem gente que pergunta. Na verdade, o número está ficando maior, porque quanto mais próximo do zero o número negativo estiver, maior ele é, né? Então, lembra lá do nosso conceito, né? Lá do início. Quando eu estou comparando os números positivos e negativos, ou 2 números negativos, né? O que acontece? O maior número é sempre aquele que está mais perto do zero, tá? Sempre do lado direito, né? A hora que eu coloco os 2 na reta numérica, é o que está do lado direito é o maior, tá bom? Então, aqui está sempre somando os 2, os números estão crescendo, está aumentando de 2 em 2 unidades nessa sequência. Então, aqui, ó, a gente tem menos 6, mais 2 é menos 4, com mais 2 é menos 2, com mais 2 dá 0. Se eu continuar aumentando de 2 em 2 na reta numérica, para onde que eu vou depois do 0? 0 mais 2 vai dar mais 2, né? Então, o resultado aqui vai ficar o mais 2. Então, menos 1 vezes menos 2 vai dar o mais 2, ó, esse resultado aqui. Menos 2 vezes menos 2 vai ficar mais 4, certo? A coordenação motora da professora às vezes falha, mas dá para entender, vamos lá. Menos 3 vezes menos 2, então o próximo resultado, né, aumentando 2 na nossa sequência, ali no nosso padrão, vai ficar então a resposta mais 6. Belezinha? Com essa análise, as próximas questões eram super simples de resolver, então, né? Nós já respondemos, certo? Vamos fazer um. Pronto, vamos fazer rapidamente essas duas, né? Que não vai ter problema. Qual é a regularidade que existe na sequência anterior? Então, nós vimos que ela estava o quê? Aumentando de 2 em 2 unidades, ou seja, sempre somava 2 unidades. Na questão 6, o que se pode dizer sobre o sinal do produto, ou seja, sobre o resultado da multiplicação, quando os 2 fatores são números negativos, né? Onde nós completamos a sequência ali da questão anterior. Nós percebemos que o produto ficava positivo, tá certo? Então, essas 6 questõezinhas levavam vocês a fazer a conclusão do que acontecia com os números inteiros na operação de multiplicação, né? E aí, o ideal é que, depois desse questionário, eu trouxe, né, a sugestão de um vídeo para vocês, onde, né, um professor fazia de novo essa retomada com alguns exemplos, né? E aí eu pedi para vocês, dica, registro que, né, o que vocês observam de importante, né, nesse caso. E aí, nesse caso, o importante era registrar justamente isso, que a gente pode resumir uma regra de sinais para multiplicação, né? Não é, e aí percebendo que ela tem uma lógica de existir, não é simplesmente uma regra pela regra, como a gente observou naqueles padrões, tá bom? O que nós percebemos? Que toda vez que eu estou fazendo a conta de vezes, ou seja, resolvendo uma multiplicação, onde os fatores, ou seja, os números que se multiplicam, eles têm o mesmo sinal, ou seja, se os dois forem positivos ou se os dois forem negativos, o que acontece com o resultado, com o produto? O produto fica positivo. E
No caso em que eu estou multiplicando dois números com sinais diferentes, ou seja, onde eu estou fazendo a conta de vezes com um número positivo e negativo, ou negativo com positivo, o que acontece com o resultado dele? O resultado dele fica negativo. Isso quer dizer o produto é negativo. Sim? Bom, logo depois eu apresentei para vocês um pouquinho sobre a divisão dos números inteiros. E no texto que falava sobre a divisão, eu trouxe uma retomada com vocês de alguns conceitos que eu achava importante para entender a ideia da divisão dos números inteiros, tá certo? Então, vou olhar aqui, né, no textinho para não confundir o que exatamente estava lá. Então, primeiro, eu passei para vocês sobre a operação inversa, tá? O que seria a operação inversa? A operação inversa é aquela que a gente realiza para tirar a prova real, né? Então, quando eu estou fazendo uma conta, né, de mais, eu faço a conta de menos para ver se voltava, né? Então, o inverso. Se eu estou na de menos, eu faço a de mais para ver se volta naquele resultado. Então, eu tiro a prova real fazendo a operação inversa. Então, a operação inversa da adição e subtração, da subtração e divisão. Agora, e qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. E da divisão é a multiplicação, tá bom? Então, eu lembrei aqui o conceito, né? Nesse texto inicial, o conceito com vocês de operação inversa. Logo depois, como é que chama os termos quando a gente faz uma divisão, né? Quando eu coloco a divisão na chave, quando eu estou fazendo a continha. Bom, a gente tem o número que vai ser dividido, ele se chama divisendo. O número que a gente coloca na chave, ele é o divisor. O resultado da divisão, ele é chamado de quociente, tá bom? E essa conta pode ter, ela tem um resto, na verdade, né, que pode ser zero ou não, né? Quando a divisão é exata, o resto é zero. Quando não é exata, né, eu vou ter lá algum outro valor no resto, tá bom? E depois, né, eu relembrei com vocês um pouquinho essas operações e mostrei com um exemplo o que seria a operação inversa quando eu estou tendo a ideia da multiplicação, a operação inversa divisão, né? E aí o exemplo que eu coloquei lá para vocês foi do 3 vezes 7 igual a 21, né? Como que eu tiro a prova real de 3 vezes 7 igual a 21? Né? Como que eu tenho essa certeza? Bom, vou pegar o resultado então, e se eu multipliquei, eu vou dividir, eu vou fazer a operação inversa, né? Então, 21 eu vou dividir por 3, vou ver se dá 7, porque daí eu tenho certeza que 3 vezes 7 é que vai dar 21. Ou eu posso pegar o 21, dividir por 7 e ver que dá 3, e daí eu também tenho certeza que 3 vezes 7 vai dar 21. Tá? Então, essa foi a operação inversa que eu exemplifiquei para vocês. E aí, logo depois, eu coloquei alguns exemplos com os números inteiros, né? Naquela situação, qual era o valor de A, de B, de C e de D. No primeiro exemplo, aparecia 40 dividido por menos 10 é igual a um valor A, né? E aí, que valor que é esse? Como é que eu procuro esse valor nessa divisão? Então, eu vou pensar na operação inversa, né? Então, eu vou pensar, bom, o menos 10 multiplicado por quanto que vai dar o 40, né? Porque eu estou dividindo 40 por menos 10. Então, eu penso no contrário, penso na multiplicação. O número que eu multiplico menos 10 para dar o 40, né? Então, quando eu penso nisso, bom, 10 vezes quanto vai dar 40 é 10 vezes 4. 10 vezes 4 é 40, né? É fácil pensar isso. Mas e para ficar negativo? Porque na verdade eu quero menos, né? 10. Não só 4 vezes 10 é igual a 40, né? Então, eu tenho que ser o quê? O menos 4, certo? Então, menos 4 vezes o menos 10 é que vai dar o 40, tá bom? Então, porque eu tenho que ter uma lógica aí nos sinais também, né? Eu estou multiplicando, quando eu estou pensando lá, menos 10 multiplicado por que número resulta no 40. Eu não tenho como multiplicar um número negativo e dar um resultado positivo
se eu não estiver multiplicando ele por outro negativo. Lembra que nós acabamos de revisar isso, certo? Então, na multiplicação, tem que ser 2 números negativos para o resultado dar positivo. Eu já tenho um negativo, então, obrigatoriamente, o outro tem que ser também para o resultado, que é o 40 positivo nesse primeiro exemplo, tá bom? Depois, no segundo exemplo, tá lá, que número dividido por mais 5 vai dar menos 3. Então, lembra da operação inversa de novo, né? Só que agora, não estou procurando mais o quociente lá, né? Eu estou procurando o quê? O dividendo, tá bom? Então, a gente tem lá, nesse caso, qual é a operação inversa que eu penso? Bom, qual é o resultado de menos 3 multiplicado por mais 5? Eu já faço essa operação inversa porque eu já tenho o resultado para fazer, né? Então, menos 3 vezes mais 5, nós acabamos de ver. 3 vezes 5 é 15, e se eu tenho positivo com negativo, vai ficar negativo no produto, né? Então, o resultado procurado nesse caso era o menos 15. E aí, vocês seguiam com os exemplos, o exemplo C e o exemplo D também, tá bom? Eu acho que só esses dois já deu para ajudar nesse raciocínio, e a gente segue então com o questionário aqui que fica melhor, tá bom? Bom, nesse questionário, arraste os números para completar os esquemas abaixo. Então, a gente tinha lá, no primeiro, começava com o número menos 100 e você ia sempre dividindo por 2. Então, se eu pegar menos 100 e dividir por 2, eu estou pensando, qual é metade de menos 100? Bom, metade de menos 100 vai ser menos 50. E depois eu vou pensar na metade de novo. Se eu dividir por 2 de novo, vai ser menos 25. E se eu dividir de novo? E assim você completava essa sequência, certo? Então, menos 50, menos 25, menos 12,5. E perceba que agora a gente fez isso com um cálculo mental. Eu não preciso, né, para calcular metade de 100 é fácil, né? A gente consegue perceber. E se eu estou no negativo, a metade é a metade negativa, é como se fosse a metade da dívida, né? Eu tenho uma dívida de 100, né? Tenho um débito lá de 100 para pagar, e aí eu paguei só metade, ou seja, eu fiquei devendo 50, né? Então, a gente usa esse raciocínio, esse cálculo mental nesse caso. A metade de 50, 25, e a metade de 25, 12,5, 12,5, né? Se fosse dinheiro, seria R$12,50, né? A metade de R$25, certo? E aí, no segundo exemplo agora, estava dividindo por um resultado negativo, né? E aí tinha que pensar um pouquinho nos exemplos lá que vocês tinham lido e na sequência do que acontece, né, com os sinais aí na hora que eu estou executando essa divisão. Então, o 500 dividido por menos 5. Então, se eu pegar o 500 e dividir só por 5, eu já sei que vai dar 100. Mas eu estou dividindo por um resultado negativo, né? Então, eu volto lá naquela questão, no exemplo da questão A que eu fiz com vocês, né? Lá eu tinha o 40 dividido por menos 10 e eu pensava, menos 10 multiplicado por que número resulta em 40, né? Então, aqui eu tenho que pensar, menos 5 multiplicado por que número resulta em 500? E aí eu tenho que lembrar, então, do que a gente tem como multiplicação, tá? Então, pensa assim, nesse caso, eu tenho que pensar que número multiplicado, ó, a coordenação da professora falhando de novo, por menos 5, certo? Que número vezes menos 5 vai dar igual a 500. Esse é o raciocínio que eu preciso ter aqui, tá bom? Na conta de multiplicação que nós fizemos, o que nós percebemos? Que para resultar em um número positivo, eu tenho que estar multiplicando dois números de mesmo sinal, ou dois números negativos ou dois números positivos. Nesse caso, como eu já tenho 5 negativo, eu sei que esse resultado também vai ter que ser negativo.
Agora, eu vou ter que pensar, então, que número vezes 5 vai dar 500? Ah, agora ficou fácil, então, né? É o 100. 100 vezes 5 é 500. Então, o número que eu estou procurando aqui, na verdade, é o menos 100. Tudo bem? E assim você ia pensando nos demais, tá? Então, aqui ficava o menos 100 para completar. No próximo vai dar mais 20. Por quê? Eu estou no menos 100. Então, eu tenho que pensar que número multiplicado por menos 5 vai dar igual a menos 100. Né? Então, desse passo para esse aqui, ó, é isso que eu estou fazendo, tá? Então, aqui deu menos 100, né? Essa é a resposta. Agora, para eu passar para esse outro aqui, eu vou pensar na operação inversa aqui. A operação está sendo, né? Então, dividir por menos 5. Para eu encontrar esse resultado, então, eu vou pensar que número multiplicado por menos 5 vai voltar aqui no menos 100, tá bom? Lembrando que para eu ter um resultado negativo na multiplicação, eu estou multiplicando números de sinais diferentes. Se eu já tenho um número negativo multiplicando, o outro aqui vai ter que ser positivo. E aí, positivo quanto, então, né? Então, que número vezes 5 vai dar 100? Ah, é o 20, é o 20 vezes 5 que vai dar 100. Então, o resultado esperado é o mais 20. E assim a gente pensa então na última. Eu estou no mais 20, vai ser dividido por menos 5 e eu vou tentar achar a resposta. O que eu vou ter que pensar? Eu vou ter que pensar que número vezes menos 5 é que vai dar o mais 20. E aí, de novo, né? Eu estou multiplicando. Para o resultado ser positivo, eu tenho que multiplicar números de mesmo sinal. Como eu já tenho negativo, o outro tem que ficar negativo também. E aí é só pensar que número vezes 5 vai dar 20. E aí o número que multiplicado por 5 dá 20 é o 4. 4 vezes 5 aqui é 20. Portanto, o número, né, procurado aqui para completar a última é menos 4. Tá? Espero que essa explicação tenha ajudado quem tinha ficado com dúvida, tá bom? No uso daqueles exemplos lá do texto anterior. Bom, vamos lá então, seguindo o questionário, a questão 2. Calcule o valor das divisões em seu caderno e arraste o resultado obtido para completar cada quociente, tá? Então, vocês efetuavam as divisões e analisavam o sinal, tá bom? Então, nesse caso, 64 dividido por 2 é 32. Se eu estou dividindo, né, os dois números, eu estou achando a metade de 64, contando 32. E aí eu tenho que pensar na operação inversa, então, para conferir. 32 vezes 2 dá 64? Sim. E para essa multiplicação, né, resultar no resultado positivo, que é o 64, os dois números têm que ter o mesmo sinal. Então, se o 2 é positivo, o 32 também é. Eu estou dividindo agora na letra B, 225 por 25. A hora que eu divido os dois números, o resultado é 9. Mas e o sinal, como fica, né? Então, eu tenho que pensar, né, no número que vezes 25 vai dar 225, que no caso é o 9, certo? Só que tem que resultar no negativo, porque vai dar menos 225. Então, eu descobri que o 9 vezes 25 dá 225, mas para dar menos 225, então na multiplicação tem que ser um positivo com um negativo, tem que ser sinais diferentes para dar um resultado negativo. Se o 25 ele já é negativo, então o 9 vai ficar positivo. Então, por isso que deu um resultado positivo. Lembrando, gente, que quando eu não estou colocando o sinal, a gente entende como positivo, tá? Na letra C agora, mais 96 dividido por menos 12. Lembra da operação inversa. Eu estou procurando que número vezes 12 vai dar 96.
Aí é o 8. 8 vezes 12 é 96. Agora, vai ser mais 8 ou menos 8? Bom, tá resultando no 96 positivo, né? Então, eu tenho que multiplicar dois números de mesmo sinal. Como o menos 12 já era negativo, eu tenho que multiplicar por outro número negativo para voltar no 96 positivo, tá? Então, eu estou resolvendo aqui os sinais com a ideia da operação inversa da multiplicação. Então, que a gente já entendeu como é que funcionam os sinais na multiplicação, tá? E a letra D, eu tinha lá menos 80 dividido por mais 4. Então, eu tenho que pensar que número multiplicado por 4 vai dar 80. Esse número é o 20, né? 20 vezes 4 é 80. E aí, eu penso, então, no sinal. Bom, o resultado é menos 80. Para o resultado de uma multiplicação dar um número negativo, eu tenho que multiplicar números de sinais diferentes. Como 4 é positivo, então o 20 vai ter que ser negativo, por isso o resultado de menos 20. Na letra E, 0 dividido por menos 71. Nesse caso, que número vezes 71 vezes menos 71 vai dar 0? É o 0, né? Toda multiplicação por 0 é 0. Lembrando que o 0 ele pode ser dividido por qualquer número, que o resultado vai ser sempre 0. O que não existe é uma divisão por 0. O 0 nunca pode ser o divisor, tá? Ele pode ser o dividendo, mas ele não pode ser o divisor. E aí encerrava, então, essa segunda questão e ia para 3, né? Na 3, arraste para os parênteses o número inteiro que dividido por menos 5 dá menos 3. Então, o que eu tinha que pensar nesse caso, tá? Eu tinha que pensar na operação inversa, agora, parecida com o outro exemplo que eu tinha colocado para vocês lá no texto, tá certo? Então, que número inteiro dividido por menos 5 vai dar menos 3, tá? Então, era a mesma coisa da leitura que eu fiz do exemplo do segundo exemplo que estava lá no texto, para achar o número B lá, né? O número que dividido por mais 5 dava menos 3. Né? Aqui tá bem parecido, inclusive, aqui eu só mudei o sinal, ao invés de colocar mais 5, como estava no exemplo, tá menos 5, né? Dividido por menos 5, tá bom? Lá naquele exemplo, qual era a pergunta que eu fazia para vocês lembrarem da operação inversa? Qual é o resultado de menos 3 multiplicado por mais 5? Então, trazendo para esse exemplo, agora para essa questão, desculpa, eu tenho que pensar qual é o resultado da multiplicação de menos 3 por menos 5. Tá? Então, essa é a operação inversa esse é o raciocínio da operação inversa que eu faço nesse caso, onde, né, eu tenho o divisor e eu tenho o quociente, né? Eu quero voltar no dividendo, tá bom? Então, agora é isso que eu estou fazendo, é essa operação inversa que eu estou fazendo, tá? Nas anteriores, o que a gente tinha? A gente tinha o dividendo e o divisor, e queria achar o quociente, tá? Então, aí a gente, né, pensava daquele outro jeito, tá bom? Agora, eu tenho, então, o divisor e o quociente. Eu quero voltar no dividendo, tá? Então, eu faço a operação, eu multiplico, tá vendo? O quociente pelo divisor para voltar no dividendo. É isso que eu faço nesse caso, tá? A operação inversa que eu faço aqui. Então, qual é o número que multiplicado, né? Qual é o resultado, desculpa, da multiplicação de menos 3 por menos 5? Vai ser o mais 15, tá? Eu estou aqui com dois números de mesmo sinal, então na multiplicação, se eu estou multiplicando os números, né, os fatores são de mesmo sinal, o resultado fica positivo, tá? 3 vezes 5 é 15, sinais iguais, positivo vai ficar então mais 15. Na letra B, eu tinha que achar o que resultasse do mais 1. Então, o que eu tenho que fazer? Mais 1 vezes menos 5. Então, mais 1 vezes menos 5 vai dar menos 5. Então, lembra que agora 1 vezes 5 é 5, e se eu estou multiplicando sinais diferentes, fica negativo.
Depois, na letra C, eu tenho que pensar quando que dá mais 2. Então, eu faço a operação inversa. Multiplico mais 2 por menos 5. Então, quanto que é 2 vezes 5? 10. Se eu tenho positivo com negativo, vai ficar negativo, tá? Então, olha lá, o resultado vai ser, então, menos 10. Na letra D, tinha que dar menos 4. Então, eu vou multiplicar, fazer a operação inversa. Menos 4 vezes menos 5. Menos 4 vezes menos 5 é mais 20. Né? Então, eu tenho lá 4 vezes 5, 20. E se eu estou multiplicando sinais iguais, o resultado fica positivo. Agora, quando o resultado dá menos 10? Então, eu vou fazer menos 10 vezes menos 5. 10 vezes 5 é 50. E se eu tenho sinais iguais, vai ficar positivo. Então, vai ficar mais 50. E na última tinha que dar menos 1. Então, menos 1 vezes menos 5 vai ficar mais 5, né? 1 vezes 5 é 5 e sinais iguais ficam, então, positivo, resultado mais 5. Agora, na questão 4, dividiu-se menos 48 por um número inteiro. O resto da divisão é zero, ou seja, uma divisão exata. E o quociente é menos 6. Qual é o divisor? E aí vocês tinham as opções de resposta, tá? E aí a alternativa correta era a alternativa B, era 8. Por quê? Né? Por causa justamente dessa operação inversa que a gente acabou de fazer, né? Então eu tinha que pensar, né, que número multiplicado pelo menos 6 dava menos 48, tá bom? Então, pensa assim, dividiu-se o menos 48 por um número inteiro. Então, eu tenho menos 48 e eu vou dividir por um número inteiro. E é esse aqui que eu não sei, que eu quero saber o que está aqui dentro, tá? Foi feita a conta, o resto deu zero e o quociente é menos 6, ou seja, esse resultado aqui é menos 6. O que a gente tem nesse algoritmo da divisão? Esse número aqui, se eu multiplicar por esse daqui, volta aqui, certo? Acompanharam comigo? Então, eu tenho aqui, ó, o quociente vezes o divisor, volta no dividendo. É esse raciocínio da operação inversa que a gente está fazendo, né? E esse que eu estou fazendo essa leitura com vocês. Então, tem que pensar que número que multiplicado pelo menos 6 vai dar menos 48, tá bom? E aí, na multiplicação, para o resultado ficar um número negativo, eu tenho que multiplicar números de sinais diferentes. Como eu já tenho 6 como sendo um número negativo, o outro número vai ter que ser positivo. E aí, positivo quanto, né? O número que multiplicado por 6 dá 48, que é o 8. Por isso, então, a resposta na letra B, tá bom? Na próxima questão, pedia para você arrastar o número para completar a resposta, tá? Então, aqui eu não tenho, né, a situação do arrasto aqui, então nós vamos completar. Qual que é a metade de 500? Então, de novo, aí exercitando um pouquinho do cálculo mental. Metade de 500, 250, né? A metade de menos 500, então lembra? Metade do positivo continua positivo, a metade do negativo vai continuar negativo, ou seja, menos 250. A terça parte de menos 900. O que significa a terça parte? Bom, metade significava dividir por 2. Terça parte significa dividir por 3. Então, se eu pegar o menos 900 e dividir por 3, vai dar menos 300. Agora, se eu pegar o mais 900 e dividir por 3, então vai ficar com mais 300. Tá? Então, era perceber isso, né? Se eu estou dividindo número, né, positivo por outro positivo, continua positivo. Negativo por um positivo, continua negativo. Então, nessa questão, o objetivo era perceber que isso estava sempre acontecendo. Tá? E agora, na questão 6, era uma questão para resolver uma expressão, né? E lá no texto inicial, antes desse questionário, eu coloquei o exemplo da resolução de uma expressão numérica para vocês, que vai ser o tema nosso dessa semana, tá bom? Então, eu já comecei ele lá
para dar né, para relembrar vocês um pouquinho das operações e que a gente vai explorar um pouquinho mais agora nessa semana a situação das expressões numéricas, tá bom? O que eu lembrei com vocês lá no texto, na expressão? É que toda expressão tem uma ordem para ser resolvida, né? E que primeiro eu tenho que resolver as situações de multiplicação e divisão e depois de adição e subtração, tá? Nesse caso, nessa expressão, a gente tem então uma situação de multiplicação aqui, a gente tem uma situação de adição aqui e a gente tem uma situação de divisão aqui. Tá? Então, por onde eu tenho que começar? Primeiro, né? Eu acredito que vocês já devam ter visto isso, né, no quinto ano ou no sexto para quem já está no sétimo. Que primeiro eu resolvo então multiplicação e divisão, tá? Então eu tenho que resolver primeiro essa parte aqui e essa daqui, tá? Primeiro a operação de multiplicação e divisão, depois a de adição. Então, por isso, ó, acompanhando aqui a resolução que eu coloquei, né, é que eu fiz primeiro o 5, menos 5 vezes mais 4, e o menos 15 dividido por menos 5, tá? Então, primeiras operações de multiplicação e divisão. Como que eu faço multiplicação de números inteiros? Acabamos de fazer, né? 5 vezes 4 é 20, e se eu estou multiplicando números de sinais diferentes, ele fica negativo, por isso menos 20. O que aconteceu aqui na situação de divisão? Eu estou dividindo menos 15 por menos 5. Então, eu estou procurando que número multiplicado por menos 5 vai dar menos 15, tá? Bom, que número multiplicado por 5 dá 15 é o 3. Agora, para dar um resultado negativo, o 15 é negativo, eu tenho que multiplicar números de sinais diferentes. Como o 5 é negativo, o resultado aqui tem que ficar positivo. Então, 3 vezes 5 é 15. Multiplicando o número positivo com o negativo, vai dar negativo. Tá? Então, mais 3 vezes menos 5 é que voltou no menos 15. Então, por isso o resultado da divisão ficou mais 3. Depois que eu já resolvi a multiplicação e divisão, é que eu vou resolver aqui essa adição, tá? E aí, lembrando que quando a gente está fazendo as operações de adição e subtração com números inteiros, nós precisamos, né, tirar aqui os parênteses, vamos limpar essa conta para ficar mais fácil, para não confundir, né? Então, lembra quando eu tinha operação de mais? O mais, ele não altera, tá bom? Então, eu posso simplesmente tirar dos parênteses. Eu vou continuar com menos 20 e eu vou continuar com mais 3. É a situação que eu estou fazendo um saldo final, né? E aí, quando eu estou fazendo, lembra a adição com um número positivo e com um número negativo, o que acontece? Na verdade, eu estou fazendo a diferença entre eles, né? Então, eu tenho ali, qual é? Se eu tenho uma dívida de 20 e um saldo só de 3, o que vai acontecer, né? Eu vou ficar devendo 17. Olha aqui um erro de digitação, vamos corrigir aqui. Menos, tá? Resposta letra A, ó, tá negativa aqui, tá bom? Só que na hora de digitar aqui eu comi o sinal. Aqui é menos 17, então, tá bom? Então, eu tava com uma dívida de 20, um saldo de 3. Então, o que acontece no final? Eu continuo com uma dívida agora de 17, né? Paguei 3, ficou devendo 17. Então, na hora que eu estou somando, né, um número positivo com negativo, o que está acontecendo? Eu estou fazendo a conta de menos a diferença entre eles, né? E o sinal vai ficar positivo ou negativo? Aí depende, né? Nesse caso, como o negativo era maior, a dívida, né, continuo devendo, tá bom? Se fosse o contrário, se fosse um saldo maior, aí sim ficaria positivo, tá? Faria diferença entre eles e ficaria positivo. Nesse caso, então, negativo. E aí, para fechar, eu deixo o desafio com vocês, né, para instigar um pouquinho, né, o pensamento, o raciocínio. E a resposta correta era a letra B, tá bom? E por que era a letra B? Eu vou explorar um pouquinho mais essa questão com vocês, tá bom? Rita deixou cair suco no seu caderno, borrando um sinal de operação, tá? Então, aqui, ó, era uma operação. Podia ser mais, menos, vezes ou dividir.
e um algoritmo, desculpa, e um algarismo em uma expressão que lá estava escrita. A expressão ficou assim, então aqui o algarismo, tá? Então, lembrando que o algarismos a gente tem de 0 a 9, tá bom? E as operações a gente tem, então, mais, menos, vezes ou dividir. E aí, qual foi o algarismo borrado? Então, eu estava procurando qual era esse número aqui. E para isso, eu tinha que pensar também nessa operação para poder chegar nesse número, tá bom? Vou puxar aqui um espaço para eu poder fazer essa discussão com vocês. Bom, o que eu tenho que analisar inicialmente? A expressão como um todo. Eu tenho aqui o 25, ele está sendo somado e o resultado está dando 0. Quer dizer o quê? Que tudo isso aqui, ó, o resultado dessa expressãozinha aqui, tem que dar quanto? Né? Tudo isso aqui. Tudo isso aqui vai ter que dar o oposto de 25 para o resultado poder chegar no 0. Qual que é o oposto de 25? O oposto de 25 é menos 25. Então, a hora que eu fizer a operação, colocar um algarismo, resolver aqui, o resultado tem que ficar menos 25, tá? E aí que a gente pode, então, testar essas operações, né? Para que esse resultado chegue, então, no menos 25, tá? Primeiro, né, o que acho que todo mundo começa é pela adição, na ordem que foi apresentada lá na questão, né? Então, se eu fizer 8 mais 4, 8 mais 4, então aqui inicialmente, né, essa parte aqui, ó, 8 mais 4 vai dar 12, certo? E aí eu tenho que pensar o seguinte, 12 menos quanto vai dar menos 25? Então, se eu fizer esse raciocínio, 12 menos quanto vai dar o menos 25, eu vou ter que perceber assim, bom, eu tenho 12, eu tenho que ter uma dívida, e que eu ainda, né, que dívida que eu tenho que acumular para que eu ainda fique devendo no final 25, né? Então, seria 37. Eu teria que ter um resultado aqui da multiplicação por 9 de 37. Então, teria que ser menos 37, né? Teria que ser 12 menos 37, para que desse aqui o resultado de menos 25 para poder zerar essa expressão. Aí eu penso assim, existe na tabuada do 9, porque está sendo multiplicado por 9, algum resultado 37? Não, não existe. Então, não tem como eu usar o mais aqui, tá? Aí, se eu usar o menos, se eu fizer 8 menos 4, o que acontece? 8 menos 4 vai dar 4, certo? E aí eu tenho que pensar, eu tenho 4, eu tenho que tirar quanto para o resultado voltar aqui no menos 25, né? Para ficar devendo 25. Então, se eu tenho 4 para eu ficar devendo 25, eu tenho que tirar 29. O 4 menos 29 é que vai dar aqui o menos 25 que eu preciso para zerar essa expressão. Se eu fizer pensar no menos 29 aqui, não tem como eu ter uma multiplicação por 9 que resulte em 29, porque não tem 29 no tabuado do 9. Então, não dá para usar o menos aqui. Aí, o próximo que eu vou testar vai ser o vezes. Então, se eu fizer 8 vezes 4. 8 vezes 4 vai dar 32. Então, né, como esses dois números são positivos, 32 positivo é o que eu tenho sempre aqui nesse primeiro, né, valor, quando a gente está simulando a operação. Para que eu faça a conta de menos e volte lá no menos 25 para eu poder zerar a minha expressão, eu tenho que ter menos quanto? 32 menos quanto? Bom, eu tenho que ter 32 menos 57 para o resultado ser menos 25. Agora, de novo, volta lá na tabuada do 9. Então, esse número tem que dar 57. Tem algum número que multiplicado por 9 dá 57? Não, não tem.
Então, não tem como ser vezes. E aí, só sobrou quem? Só sobrou a divisão. Então, eu descobri que o primeiro que foi borrado lá, que foi a operação de divisão, a primeira operação que foi borrada foi a divisão. Então, 8 dividido por 4, 8 dividido por 4 vai dar 2. E aí, 2 menos quanto que vai dar menos 25 para eu poder zerar a minha expressão? Bom, 2 menos 27. 2 menos 27 vai dar menos 25. Ah, e aí eu posso pensar, então, que número na tabuada do 9 vai dar 27, né? Porque eu tenho lá a operação borrada aqui, né? O menos quanto vezes 9 vai dar 27. Então, que número vezes 9 vai dar 27? É o 3. Por isso que a resposta, então, era a alternativa B, o 3, tá? Então, porque ficava, então, menos 3 vezes 9 é que resultava no menos 27. E aí, sim, completando essa expressão, então, tinha lá 25 mais 8 dividido por 4 menos 3 vezes 9. E aí, você poderia voltar, né, resolver a expressão por completo, então, nesse caso, para testar o seu resultado. Então, lembrando que na expressão a gente tem que resolver primeiro a divisão e a multiplicação. Então, ficava aqui mais 2 menos 27. E aí, na expressão numérica, depois que você resolveu a multiplicação e divisão, você resolve a soma e subtração na ordem que aparece. Então, eu posso começar aqui pelo mais 25 mais 2, 27. 27 menos 27. E resultava, então, no zero, né? Comprovando aí a resolução, o raciocínio que a gente fez para essa expressão, belezinha? E aí, então, o que a gente concluía com essas atividades? E aí era a tarefa final da semana passada, né? Para que vocês fizessem um resumo do que acontece com o resultado, né? Com o sinal no resultado das multiplicações e das divisões. Então, isso é o que era esperado que vocês resolvessem, né? No final, concluindo aí após a resolução do questionário, né? Da leitura do texto, da resolução desse último questionário e somado ali as observações da semana anterior, tá certo? Então, no resumo, o que eu precisava ter? Quando eu estou multiplicando ou dividindo dois números inteiros, se os sinais forem iguais, o resultado fica positivo. E se os sinais forem diferentes, o resultado fica negativo. Então, aqui sim, agora, a gente pode chamar de regra dos sinais. Então, agora que eu já percebi, já entendi por que isso acontece, então agora eu lembro dessa informação e eu já faço de uma maneira mais automática, mais simples, né? Então, toda vez que eu vou fazer conta de vezes, eu multiplico os números e depois eu vejo o que vai acontecer com o sinal. Não preciso ficar me preocupando com o sinal durante a conta, tá? O mesmo na divisão. Então, quando eu estou dividindo números inteiros, eu faço a divisão com os números e depois eu analiso o que acontece com o sinal. Então, lembrando, né, como é que ficou essa regra, esse resumo. Quando eu estou multiplicando ou dividindo sinais iguais, o resultado fica positivo. Sinais diferentes, o resultado fica negativo, tá certo? Então, isso que eu espero que vocês tenham conseguido concluir ali na tarefa final e tenham enviado para mim na semana anterior, tá certo? Para essa semana, então, a gente vai seguir com as expressões numéricas, vamos aprofundar um pouquinho nessas expressões numéricas. Então, de novo, vou oferecer aí a leitura para vocês e mais algumas questões, tá bom? Para vocês aí continuarem nesse aprendizado. Lembrando que dúvidas, estou à disposição, vai mandando para mim que a gente vai conversando, tá bom? Do mais, um grande beijo para vocês e até a próxima, até mais.